Olá, turma, boa noite a todos que estão aqui presentes. Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos, colegas, membros do Labirinto, demais pessoas que vão assistir a gravação desse encontro. Nós estamos aqui no grupo de estudos sobre arquétipos e símbolos do Instituto Labirinto de Psicologia Analítica. Estamos estudando o livro Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô. E hoje estamos no capítulo 3º, falando sobre o arcano 3, a Imperatriz, o arcano da manifestação, o arcano da magia sagrada, o arcano da capacidade de gerar, de criar, de manifestar, né? Já estudamos anteriormente o mago e também a papisa. E nessa sequência de estudo, nós saímos, né, da experiência mística apresentada pelo mago, passamos, né, pela importância da reflexão que foi apresentada para a gente, né, pela papisa, e agora chegamos no arcano 3º, que é o arcano da manifestação da criação espontânea das coisas, né? Fazendo aqui já uma analogia, em um paralelo com a psicologia analítica, a psicologia analítica traz, né, a ideia de que todo o conteúdo psíquico apresenta três aspectos: a experiência em si, ou a possibilidade dessa experiência acontecer, a ideia dessa experiência e o afeto ligado a essa experiência, tá? Então, quando a gente fala da experiência que ocorre, que se manifesta, a gente está falando daquilo que nós vamos estudar hoje no Arcano 3, a Imperatriz, o surgimento de um comportamento, né? O surgimento de uma manifestação, de um acontecimento ou de um fenômeno psíquico. Mas antes de surgir esse comportamento, esse fenômeno psíquico, duas coisas foram necessárias anteriormente. Primeiro, que houvesse a possibilidade dessa manifestação. E essa possibilidade, à medida que ela vai se consolidando e vai, né, caminhando para se concretizar, essa possibilidade vai se enchendo de afeto, vai se enchendo de energia psíquica. Isso está relacionado com o arcano, o mago. E essa possibilidade de manifestação desse fenômeno psíquico, ou desse comportamento psíquico, à medida que ele vai também se aproximando da sua manifestação, da sua concretização, ele vai ganhando uma imagem, vai ganhando uma forma, vai ganhando uma representação. E foi isso que nós vimos, né, quando nós estudamos o arcano 2, a papisa, tá? E hoje vamos aprofundar, então, nessa capacidade ou nesse potencial de manifestação, de que um fenômeno ocorra, de que um fenômeno, seja ele de qualquer natureza, aconteça. Deixa eu mudar aqui a tela aqui do computador, para que eu possa passar os slides. Se alguém pedir para entrar, vocês me avisem, tá? Que eu volto para cá. Bem, então, como é de praxe, eu sempre passo para vocês, previamente, para quem está no grupo de estudos, um roteiro, né, com as questões que vão nortear a leitura do texto. E eu passei esse roteiro com 14, 15 questões. A primeira questão: quais os três tipos de magia e o que é a magia sagrada, já que é disso que trata o arcano 3, segundo o autor do livro Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô. Segunda questão: qual o ensinamento do terceiro arcano? Terceira questão: o que é magia e qual a diferença entre magia, com M minúsculo, e magia com M maiúsculo. Quarta questão: o que representam o cetro, o escudo, a cadeira e a coroa, né, que estão aparecendo aqui na lâmina, na carta do tarô da Imperatriz. Quinta questão do nosso roteiro: qual o passo a passo da magia sagrada? Sexta questão: quais os perigos da magia pessoal? Sétima questão: por que é necessária a união do cérebro e coração para que haja a magia sagrada, para que haja uma manifestação
dentro das características de uma magia sagrada. Oitava questão, qual o objetivo final da magia sagrada? Nona questão, quem ou que são os espíritos malignos que tiram a liberdade humana? É uma questão que a série começou apresentando aqui no começo desse ponto de hoje. Décima questão, qual o domínio da magia sagrada? 11ª questão, o que são os arcanos do tarô? 12ª questão, qual a consequência espiritual da queda ou expulsão do paraíso? 13ª questão, por que a magia sagrada é também representada pela árvore da vida? 14ª questão, em termos de objetivos, qual a diferença entre ciência e hermetismo? 15ª questão, por que o terceiro arcano é o arcano da geração? Então, são essas questões que orientaram o nosso estudo prévio, né, para esse encontro de hoje. E eu queria perguntar a vocês se alguém de vocês tem algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida em relação a essas questões ou outra parte do texto que vocês leram. Por enquanto, nenhum comentário, nenhuma questão? Valdo, eu vou aguardar você explicar cada uma, né? Que você me explicar, não é? Pronto, Aí eu não vou pronto. participar muito, eu vou fechar o microfone, que eu estou com um bebê aqui do lado, aí ele faz barulho para não ficar aí na gravação, mas eu vou prestar bem atenção aí, que você vai explicar as questões, não é isso? Isso, Por perfeito, elaborar. perfeito. Então, o que ensinam, né? O que nos ensinam esses três primeiros arcanos? Nós vimos nos dois encontros anteriores, né, que o mago ele nos ensinou que a vida é um jogo, tá? Então, nós estamos vivendo uma vida dentro de um ciclo de vida e essa vida equivale a um jogo que tem um objetivo. E quem nos ensinou esse objetivo foi a papisa, que nós vimos no capítulo anterior. O objetivo desse jogo, né? O objetivo desse jogo é desenvolver a capacidade de amar. Por quê? Porque é através dessa capacidade de amar que a gente consegue, então, estabelecer harmonia interior e harmonia exterior, além de conseguir, com isso, nos conectarmos com uma fonte superior, com um poder superior que criou tudo, que manifestou tudo, né? Que possibilita a existência de tudo. Em termos junguianos, essa fonte, esse poder superior, é o self. Então, o objetivo da vida, isso apresentado já pelo tarô, né, já desde 1400 e alguma coisa, quando ele foi criado, né, por Pico della Mirandola, e depois isso vai sendo explicado e esmiuçado, né, por Valentim Tomberg, que é o autor desse livro, Meditações sobre os 22 Arcanos Maiores do Tarô, sendo esse o objetivo da vida, né, o jogo como vida, o objetivo da vida é a gente viver em harmonia conosco mesmo e com tudo aquilo que nos cerca, e além disso viver em paz e harmonia com aquilo que nos criou, que é a fonte, né? Como nós podemos realizar isso? Como nós podemos atingir esse objetivo? A Imperatriz vai nos ensinar a como fazer isso, a como jogar esse jogo, portanto, a como viver essa vida. Em outras palavras, usando a metáfora junguiana, usando as palavras junguianas, a Imperatriz vai nos ensinar como trilhar o caminho de individuação, já que o objetivo da vida seria também realizar o processo de individuação. Ok? E tudo que ocorre conosco, coisas boas, coisas negativas, fazem parte do nosso percurso de individuação. São experiências necessárias para a nossa transformação, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e principalmente para o nosso autoconhecimento, né? Então, esse ensinamento, são esses três ensinamentos básicos, né, que nós aprendemos com o arcano mago, com o arcano papisa e com a imperatriz. Isso tem uma relação direta, como vocês estão vendo, né, com a psicologia analítica. Bem, se a gente pensar também em termos junguianos,
a gente vai entender que, para que possa haver o processo de individuação, deve existir a união ou a criação do eixo ego-self. A união entre ego e self. O ego como centro da consciência, o self como a fonte de onde brota a psique e todos os acontecimentos e fenômenos psíquicos. E o autor começa o capítulo sobre a imperatriz, né, com essa passagem de Lucas, capítulo 1, versículo 38, dizendo: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa postura da Virgem Maria diante do anjo Gabriel, que anuncia a Virgem Maria, né, a chegada do Messias, essa postura de forma simbólica e fazendo um paralelo com a psicologia analítica, equivale à postura que o ego, que está avançando no processo de individuação, tem em relação ao self. O ego reconhece que, embora exista a vontade pessoal dele, a vontade egóica, ele reconhece a existência de uma vontade superior, self, e ele diz para essa vontade superior: eu sou teu servo, faça em mim segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Ok? Então, dentro do jogo da vida, chega uma determinada fase da vida, quando a gente passa pela crise da meia-idade, quando a gente atinge a metanoia, essa grande transformação da personalidade, a gente precisa reconhecer a existência de uma vontade superior à nossa vontade e entender que nós estamos à disposição, de que nós somos instrumento dessa vontade superior. É isso que nos ensina também a Imperatriz. Ok? Até aí? E aí algumas observações interessantes, né, para que a gente possa ir aprofundando ainda mais nessa reflexão, nesse estudo sobre o arcano Imperatriz. A Imperatriz é o arcano que nos ensina a magia sagrada. Vamos já entender melhor o que é magia e o que é magia sagrada. Magia sagrada é o fruto da união entre gnose, que nós vimos na papisa, conhecimento e pensamento, e misticismo, experiência mística, que nós vimos lá no mago, sentimento e coração. Lembram que o centro, né, é convidado, né, pelo mago para sair do cérebro e ir para o coração, porque a experiência mística ela é vivenciada a partir do sentimento, a partir do coração. A união da magia sagrada, do misticismo com a gnose, resulta na ação criativa de manifestação. Ação criativa não do eu, do ego, mas ação criativa do self. E isso equivale à magia sagrada. Tá? A imaginação, o pensamento, o sentimento são essenciais, pois a magia sagrada opera pela harmonia entre o sutil, espírito, consciência, e o denso, que é a matéria, que é o corpo físico, onde a vontade humana se alia à divina de forma humilde e receptiva. Isso é explicado no capítulo 3 da Imperatriz, por Valentim Pamberg, e isso tem uma relação direta com o pensamento junguiano, porque no processo de individuação, o ego passa a ser o servo do self, e passa a realizar de forma criativa a vontade do self, que é uma vontade superior à sua própria vontade. Ok? Para que a gente possa entender bem, né, o que é magia e diferenciar magia simples, né, magia com M minúsculo, como o autor costuma chamar, de magia com M maiúsculo, né, como ele também costuma chamar, associando esse M maiúsculo à magia sagrada, né, vamos começar aqui com um experimento bem simples, que eu quero convidar vocês a participar desse experimento de magia. Vamos realizar aqui, né, rapidamente, uma magia bem simples, bem rápida, né, para que a gente possa entender o que é magia. Nós já estamos começando a vislumbrar que magia é quando algo sutil comanda algo mais denso. Então, nós vamos fazer nesse pequeno ritual aqui de magia, coisa bem simples, bem rápida, né, uma comprovação de que o poder do pensamento
ou da mentalização de algo tem uma força sobre o nosso corpo físico. Tá? Então, eu queria convidá-los, né, a participar desse pequeno experimento. Tá? Para que a gente possa iniciar esse pequeno experimento, vamos começar unindo aqui nossas mãos, né, como se fosse em posição de oração, só para que a gente possa medir o tamanho de nossas mãos. Observem que o tamanho é o mesmo, né? Ou tem uma mão maior do que a outra. Né? Unindo bem direitinho aqui a base da mão, e olhando aqui, observando onde é que se encontram aqui os dedos, né? Estão no mesmo tamanho ou tem, talvez, uma mão um pouquinho maior do que a outra, né? Ok? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer um pequeno experimento, né? Para que a gente possa mostrar aqui como que o nosso poder de mentalização ou o poder do pensamento consegue influenciar no tamanho de nossas mãos. Quem tiver uma mão maior do que a outra, né? Mentalize, então, que a mão menor vai ficar maior do que a mão que até então é maior. Tá? Quem tiver a mão do mesmo tamanho, o comprimento das mãos do mesmo tamanho que a outra, vai mentalizar que a mão esquerda vai ficar maior do que a mão direita. Então, para que esse experimento possa funcionar, nós vamos começar fazendo aquele trabalho de ativação do nosso cardíaco, né, do nosso coração. Algo bem simples, né? Então, vamos tocar no nosso coração, juntando nossos dedos, né? E batendo no nosso coração, fazendo algumas batidas no nosso coração. Enquanto a gente bate no nosso coração, a gente está colocando atenção nessa região do nosso corpo físico. Estamos colocando atenção no nosso coração. E vamos aproveitar esse momento, essa oportunidade, para que a gente possa também procurar elevar um pouco a nossa vibração, o nosso padrão vibratório, né? Vamos, então, procurar entrar em sintonia com bons sentimentos, né? Vamos procurar nos conectarmos com os sentimentos de alegria, de felicidade, de paz, de harmonia, enquanto a gente continua tocando aqui no nosso coração, batendo, né, repetidamente no nosso coração, vamos tentar, inclusive, sentir sentimentos elevados como compaixão, como o próprio amor incondicional. Pode ser felicidade, pode ser alegria, pode ser paz, pode ser harmonia. Isso vai fazer com que haja uma elevação no nosso padrão vibratório e, ao mesmo tempo, vai estabelecer aquilo que Joe Dispenza vai chamar de coerência cardíaca. Vamos continuar sentindo, né, essa conexão com bons sentimentos, sentimentos de alegria, de paz, de harmonia, de gratidão, de leveza também, de tranquilidade, serenidade. E agora a gente vai levantar o nosso braço, cuja mão é a mão menor, né? Ou o nosso braço esquerdo, para quem tiver as duas mãos do mesmo tamanho. Vamos erguer nosso braço. No meu caso, estou erguendo o braço esquerdo. E vamos repetir essa afirmação de que a mão do meu braço erguido é maior do que minha outra mão. A mão do meu braço erguido é maior do que minha outra mão. A mão do meu braço erguido é maior do que minha outra mão. A mão do meu braço erguido é maior do que minha outra mão. A mão do meu braço erguido é maior do que minha outra mão. A mão do meu braço erguido é maior do que minha outra mão. Uma última vez. A mão do meu braço erguido é maior do que minha outra mão. Agora vamos juntar aqui as mãos. E vamos medir novamente. Observe se essa mão que você ergueu não aumentou de tamanho. Aumentou de tamanho, Divino? Né? Então, todos vocês observaram isso, né? Através desse pequeno experimento. Aumentou, João?
Foi, né? Então, esse pequeno experimento confirma que aumentou. o sutil comanda o denso. Então, quando nós alinhamos o nosso pensamento com a emoção elevada, nós produzimos um efeito físico, uma manifestação física, ou seja, a mão que nós erguemos ficou maior do que a outra mão. Isso é magia. Magia é todo ato que Valdo, eu resulta, posso falar? claro, sério. Só É porque finalizando um pouco agora de foi assim, magia, sério. porque eu fiz, aí a minha mão maior é a mão esquerda, né? Hum, Não tinha descoberto, descobri agora, que era maior do que a direita. E aí na hora que eu ergui, né, bem concentrado aqui, eu voltei que medir de novo, bem certinho, ficou maior. Agora eu fiquei, agora com os cachorros na área, bem. E pronto. até E, o bebezinho aqui do lado ficou bem caladinho. Tudo que eu faço, ele faz, né? Assim, tem 3 dias, mas ele uhum, repete. Foi esse um ano. isso. Isso, sério, isso é magia. Ou seja, algo sutil, o nosso pensamento, alinhado ao nosso sentimento, comandou algo mais denso, que é o corpo físico, e influenciou esse algo mais denso, que é o corpo físico. Isso é magia. Com uma diferença, essa magia é uma magia singular. Por quê? Primeiramente porque ela é arbitrária, é de acordo com a nossa vontade. Nós resolvemos fazer isso. Nós tivemos esse objetivo, essa finalidade, tá? E por ser algo arbitrário, baseado na nossa vontade, esse algo não vai ser para sempre. Daqui a pouco vocês podem medir e a mão volta ao mesmo tamanho. Volta ao tamanho que era antes. Né? Daqui a pouco volta ao tamanho que era antes. Por quê? Porque não existe nenhuma fonte que continue a alimentar esse processo, essa magia. A não ser que você busque energia de uma outra fonte. A não ser que você continue se desgastando com os mesmos pensamentos que vão induzir a tua mão que você levantou a ficar maior do que a outra mão que você não levantou. Isso gera desgaste. Esse é o perigo da magia pessoal, da magia que não é conectada a uma fonte superior. Quando a magia, né, é a magia conectada à fonte superior, ela é chamada de magia sagrada. E ela é de uma vez por todas, ela não muda mais. Uma vez que acontece, ela aconteceu de uma vez por todas, tá? Então, vocês compreenderam agora o que é magia pessoal. Se a gente fosse pegar a energia de um outro ser, seja ele artificial ou seja ele natural, de um animal, de uma planta, de uma pedra, de um cristal, e fosse utilizar essa energia para que alguma coisa física acontecesse, essa magia seria magia negra. Por quê? Porque eu estaria interferindo no livre-arbítrio daquele ser que eu capturei e usei para fazer aquele ritual de magia. Então, essa magia é magia negra, porque além de interferir no livre-arbítrio, ela também gera karma. Eu causo um mal a algum ser para benefício pessoal. E isso gera karma. Então, isso seria magia negra. Então, vocês já conheceram agora o que é magia pessoal. Magia pessoal é quando, né, a minha vontade está no comando, como nesse experimento aqui de que a nossa mão ficou maior do que a outra mão. Vocês já conheceram o que é magia negra, que ocorre quando eu uso uma outra fonte como fonte de energia, pode ser um ser do reino animal, mineral, vegetal, e inclusive, às vezes, né, em rituais de magia negra, até outros seres humanos são utilizados para que possa fornecer energia para que a vontade de um grupo ou de uma pessoa seja realizada. Isso seria magia negra. Agora, o que é magia sagrada? No livro aqui, vou até mudar aqui de tela para poder compartilhar o livro, o autor traz um exemplo de magia sagrada. Deixa eu compartilhar agora aqui o livro, tá? Em PDF aqui.
Então, aqui na página 62 do PDF, página 69 do livro, o Valentim Tomberg diz o seguinte: todas essas dúvidas e objeções são bem fundadas. Não se trata, portanto, de refutá-las, mas de saber se existe uma magia que escape a elas. Em outros termos, se existe uma magia legítima do ponto de vista moral, religioso e médico. Tomamos como ponto de partida as seguintes palavras do Novo Testamento. Pedro, que se deslocava por toda parte, desceu também para junto dos santos que moravam em Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que havia 8 anos estava na cama, era paralítico. Pedro então lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma teu leito. Ele imediatamente levantou-se. Atos, capítulo 9, versículo 32 a 34. Aí o Tom Berg volta a comentar. Eis aí ato espiritual de cura, cuja legitimidade está fora de dúvida. Do ponto de vista moral, ele é ato de pura caridade. Do ponto de vista religioso, foi em nome de Jesus e não de Pedro que a cura se realizou. Do ponto de vista médico, foi cura perfeita, sem prejuízo para a saúde física ou psíquica que ela denota no curado. O que estabelece a legitimidade indiscutível da cura de Enéas é, em primeiro lugar, a finalidade do ato de Pedro, restituir a mobilidade ao mobilizado. Em segundo lugar, o meio pelo qual a cura se realizou, a palavra baseada na essência de Jesus. Em terceiro lugar, a fonte do ato, Jesus Cristo te cura. Aí estão os 3 elementos da magia sagrada. Então, é isso que é a magia sagrada, segundo Valentim Tomberg, que a tornam legítima e nos quais é fácil reconhecer as 3 insígnias da imperatriz, a coroa, o cetro e o brasão, porque restituir a mobilidade ao imobilizado é a ação libertadora, representada pela águia do escudo. Realizar a cura só pela palavra é usar o cetro encimado pela cruz. Fazer isso em nome de Jesus é ter a cabeça coroada do divino. Pois não, João? Esse exemplo pode ser entendido também com uma alteração do livre-arbítrio daquela pessoa? Do Enéas, no caso? Sim. Não, porque ele estava pedindo, ele estava precisando dessa cura, né? Além disso, mesmo que ele não tivesse pedido, que ele não tivesse em busca dessa cura, em oração, em prece, né? Veio de uma vontade superior de Cristo, né? Ou seja, Cristo como Deus. Então, essa vontade superior acaba usando Pedro para que Pedro seja instrumento da cura de Enéas, porque é da vontade de Cristo que isso aconteça. Então, essa vontade superior não interfere no livre-arbítrio, é como o self. O self que nos guia, né, ele tem um propósito. E ele vai revelando seu propósito ao longo de nossas vidas. Às vezes a gente está por um caminho, seguindo nossa vida por um caminho, mas não é da vontade do self que a gente continue naquele caminho. Sincronicidades acontecem, encontros e desencontros acontecem, e o nosso caminho muda. Não pela minha vontade, vontade egóica, e não pela vontade de terceiros, mas pela vontade do próprio self que assim determinou. Então, quando se fala de uma fonte dessa vontade, né, de um poder superior que traz essa vontade, esse poder superior sempre está dentro do respeito ao livre-arbítrio. Quem fere o livre-arbítrio, quem não respeita o livre-arbítrio, é sempre o ego, é sempre a consciência, e não a fonte suprema da consciência, João. Ok, então quer dizer que qualquer ação de natureza benéfica de um sujeito para outro sujeito, ela não vai ter a característica de ser, diga assim, porque você falou da magia negra, Isso. como sendo aquela em que há interferência no livre-arbítrio daquele outro.
É assim? Então, essa é a Isso. característica principal da magia, porque existem muitas, né? A gente sabe muitas práticas aí, eu não vou entrar em nome de religião, né? Você sabe que Isso. existe, né? Uhum. E, então, como é que é isso? Assim? Vamos pegar o exemplo do reiki, né? Da prática do reiki, né? Um método natural de cura pela imposição de mãos, né? Através das mãos, né? Em que a energia que segue um princípio superior se manifesta e produz a cura. A cura produzida pelo reiki não depende daquele que vai ser curado e não depende daquele que é instrumento de cura. A cura que vai ser exercida pelo reiki, que vai ser possibilitada pela aplicação do reiki, ela ocorre de acordo com a vontade desse poder superior, chamado de rei, né? Reiki, né? Que energia, rei, princípio inteligente superior. Então, é esse princípio inteligente superior que, durante a aplicação da imposição de mãos, flui através daquele reikiano, daquela pessoa que está aplicando o reiki, e vai atingir os pontos que a energia reiki acha que é necessário atingir. E vai produzir o resultado que a energia reiki vai entender como necessário produzir. Não depende da vontade nem da pessoa que está sendo instrumento, que está canalizando o reiki, e nem da vontade daquela pessoa que está recebendo a aplicação do reiki. Depende da vontade do princípio inteligente superior, chamado rei, né, do reiki. Percebe isso? Então, se alguém que está aplicando o reiki, né, tiver a vontade pessoal de curar alguém, isso pode até funcionar, mas às custas da sua energia, porque ele vai estar também colocando a sua energia para fluir naquele processo, porque ele está mentalizando aquela cura daquela pessoa, né? E se não fosse por uma questão kármica, né? Se não fosse importante para aquela pessoa se curar, se por uma questão kármica fosse importante para aquela pessoa continuar com aquele problema de saúde, quem vai saber? Quem vai determinar isso? Por isso que se aconselha, né, para os praticantes de reiki, para aqueles que vão aplicar o reiki, que evite essa mentalização de gerar cura em terceiros, e simplesmente faça a aplicação de reiki e funcione simplesmente como o bambu, que é o canal, onde a energia vai fluir naturalmente e vai produzir o efeito necessário de acordo com a vontade da energia reiki. Olha só, e aqui o Valentin Tomberg explica melhor aqui na página seguinte, ó. Ele diz assim, mas a cura de Enéas deveu-se não à magia pessoal, e sim à magia divina, por isso que ela é sagrada. Porque Pedro não poderia nada pelo próprio Pedro. Assim como o mestre reikiano, aquele que vai aplicar o reiki, ele também não pode nada por ele. Ele é apenas instrumento do reiki. Por ele não pode nada. Então, porque Pedro não poderia nada, se sua vontade não estivesse unida à vontade divina. Tá? O que caracteriza a magia sagrada é essa união dessas duas vontades. Quando a vontade do mestre reikiano se une à vontade da energia reiki, e nesse fluir da energia reiki, a coisa acontece. O processo de cura acontece. Disso ele tinha plena consciência, continuou Valentim Tomberg. Por isso disse a Enéas, Jesus Cristo te cura. O que quer dizer? Jesus Cristo se designou curar-te. Ele me enviou a ti para que eu faça o que ele me disse. Quanto a mim, estou duplamente feliz por servir a meu mestre e por poder curar-te, meu caro irmão Enéas. Veja a condição que Pedro se coloca, né? Na condição de servo ou na condição de instrumento. É a mesma condição que dentro do processo de cura pelas mãos, reiki, ocorre. O mestre reikiano apenas é um instrumento, é o bambu por onde a energia reiki vai fluir. Quando ele une a vontade dele à vontade da energia reiki, o processo acontece. Agora, se ele distinguir, se ele separar a vontade dele da energia do reiki, pode ser que ele promova uma cura naquela pessoa
mas aquela cura vai ser temporária, vai durar algum tempo, porque não era do processo daquela pessoa se curar daquela doença, daquele mal-estar ou daquele processo de adoecimento, por uma questão kármica. Tá? Então, a magia sagrada, ela só acontece dentro da união dessas duas vontades. Levando isso para a terapia junguiana, o processo de individuação só acontece quando há a união de duas vontades, a vontade do ego com a vontade do self. Ok, João? Algum comentário? Sim. Então, no processo terapêutico, desculpe aqui que eu não estou colocando o áudio, ou como é que diz a imagem, A imagem. mas, assim, o que eu estou querendo dizer, entender melhor, né? Eu entendi que é uma espécie de canalização, digamos assim, daquele que se coloca na condição de curar, facilitar, né? Uma cura. Mas ele tem que ter, por exemplo, o terapeuta, ele está ali com esse propósito, né? Ele tem, mesmo que é o inconsciente que dirija, né? Numa amplitude maior, não é isso? É o inconsciente, né? É o self, mas ele está alinhado a isso, né? Porque ele pode também, o terapeuta, por algum motivo de transferência, contra transferência, desistir, não é isso? Sim. Sim. E esse é o livre-arbítrio do terapeuta, né? Então, o terapeuta pode desistir, sim, por uma questão de transferência contra transferência. É o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio deve ser respeitado. Se isso ocorrer, o self não vai deixar de conduzir o processo. O self vai conduzir esse paciente para um outro analista, para um outro psicoterapeuta que esteja mais preparado ou mais aberto para seguir em frente no processo. Isso, ok. Ok? Perfeito. Então, vamos lá adiante. Então, algumas citações do texto, tá? O terceiro arcano, a Imperatriz, é o da magia sagrada, que nós já vimos que resulta da união de duas vontades, né? A vontade individual com a vontade superior. A Imperatriz é, portanto, o símbolo da magia sagrada. Toda magia, incluindo a feitiçaria, é a colocação em prática disto, que o sutil rege o denso, a força rege a matéria, a consciência rege a força, a superconsciência, ou divino, rege a consciência, como nesse exemplo aqui das mãos, né? Que uma ficou maior do que a outra. A magia sagrada é a vida criativa que existia antes da queda. A queda é símbolo da separação. Então, quando o ser humano vivia no paraíso, simbolicamente, isso equivale a dizer, quando o ego não foi formado ainda, estava em processo de formação, e o self regia tudo. Uma vez que o ego é formado, ele se desenvolve, naturalmente ele se separa do self, para poder criar consciência, para poder formar personas. Simbolicamente, isso equivale à queda, à experiência da queda citada no Gênesis, simbolicamente. Então, a magia sagrada é a vida criativa que existia antes da queda, quando ego e self eram coisa só. A morte entrou no domínio da vida ou da magia sagrada criativa, que é o ensinamento do terceiro arcano do tarô, a Imperatriz. A Imperatriz, como símbolo da magia sagrada, contém em si a gnose e o misticismo, ou seja, a papisa, né, a sacerdotisa, e o mago. O terceiro arcano do tarô, sendo o arcano da magia sagrada, é por isso mesmo o arcano da geração, da manifestação, da realização. Tá? Sobre o cetro, que representa o poder da magia, aqui está o poder da magia sagrada, o seu cetro. Daqui a pouco vamos olhar melhor para esse símbolo, né, do cetro. A Imperatriz contém em si a gnose e o misticismo. Ou a sacerdotisa contém a gnose, reflexão e pensamento. E o mago, misticismo, coração e sentimento. O terceiro arcano do tarô, sendo o arcano da magia sagrada, é por isso mesmo o arcano da geração. A magia sagrada é descrita como a aplicação do princípio hermético,
o sutil rege o denso, onde a superconsciência, que pode ser a superconsciência divina ou pode ser o self, rege a consciência, pensamentos e sentimentos humanos, pensamentos e sentimentos egóicos. E a consciência rege a força, e a força rege a matéria. Isso requer que o pensamento e os sentimentos humanos se elevem e se unam à vontade divina, em vez de impor a vontade pessoal. No contexto das palavras de Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra, a magia sagrada é o faça-se humilde. Um ato de imaginação criativa, pensamento receptivo e sentimento de entrega total, que permite a geração milagrosa. A magia sagrada é a vida criativa que existe antes da queda, uma vida onde imaginação, pensamento e sentimentos estão em perfeita harmonia com o divino, gerando sem esforço egóico, como a natureza fecundada pela graça. Então, nesse processo de união dessas duas vontades, vontade egóica e vontade do self, tudo ocorre dentro de um fluir natural e espontâneo, sem esforço. Exatamente aquilo que nós aprendemos com o mago. Sem esforço. Dentro do fluir. Dentro da fluidez da vida. Porque quem rege esse fluir, essa fluidez da vida, é essa vontade maior que na teoria junguiana nós conhecemos como self. O cetro da imperatriz simboliza o poder mágico. Aqui está o poder da magia sagrada, ou o seu cetro, que é exercido não pela força pessoal, mas pela imaginação inspirada, pensamento iluminado e sentimento de união com o algo. Então, veja que todo processo criativo, ele requer a participação desses três aspectos. Sentimento de união com algo mais elevado, pensamento influenciado por essa união, e deve ocorrer primeiramente internamente, através da imaginação, para que depois possa se manifestar. Ok? Então, todo o processo criativo se baseia nesse tripé. Percepção de união com algo mais elevado, que é esse sentimento dessa união. Isso inspira pensamentos, né, iluminados, pensamentos, né, intuitivos que apontam o sentido e apontam a direção do processo. Inicialmente, isso ocorre dentro da imaginação, para que depois possa se manifestar no mundo exterior. Ok? Vamos ver aqui a carta, então, a lâmina, né? A imperatriz. Mulher jovem e bela, sentada em trono, cetro na mão direita, né, numa posição de espelhamento, como se eu estivesse olhando para o espelho, né? Então, está na minha mão direita, né? Escudo com a águia, simboliza fertilidade, abundância, criação e princípio feminino divino. O que mais que vocês conseguem vislumbrar aí nessa lâmina? A coroa, né? E essa coroa representa o quê? Né? Que ela tem um certo poder, ela tem uma autoridade, mas essa autoridade, ela é dada pelo alto, ela não é dada por ela, não é um poder pessoal, por isso que ela não faz a magia pessoal, a magia arbitrária, por isso que ela realiza a magia sagrada, porque ela realiza em nome de algo maior, que a autorizou a fazer isso. Então, o ego que está no processo de individuação, ele realiza suas obras não em nome dele, mas em nome de um propósito maior do que ele, que dá um sentido para a sua vida. Quem apresentou para ele esse propósito, esse sentido, foi o self, né? O centro da sua personalidade, não o centro da sua consciência, que é o ego, que é ele. Outra coisa que a gente pode observar nessa lâmina, olhando para o cetro, né? Veja que ele está sendo apoiado, né? A base dele, né?
a parte final dele, né, está exatamente na altura do ventre da imperatriz, né? Simbolicamente, isso quer dizer que é o poder de manifestação, é o poder de geração. É no ventre que a vida é gerada. Pois não, Afonso? Acho que sem querer, né? Pronto. Então, essa posição do cetro, né, exatamente sendo apoiado no ventre da imperatriz, representa isso, né? Esse poder de geração, esse poder de manifestação, tá? Olhando ainda para o cetro, a gente vê que no topo dele tem um globo, e em cima do globo, né, você encontra aí uma cruz. Esse poder de geração, esse poder de manifestação, ele é dado pelo alto. Dentro de uma visão cristã, que no caso aqui é dentro do hermetismo cristão, né, esse poder dado pelo alto é o poder divino baseado em Jesus Cristo, dentro dessa visão cristã. Se a gente puder olhar bem para esse globo, a gente percebe que pode ser dividido em dois hemisférios, né? Como se tivesse aí a linha do Equador passando, né, nesse globo. Então, se a gente puder separar esse globo ao meio, a gente vai observar que, na verdade, nós temos aí duas taças. Uma voltada para baixo e uma voltada para o alto. As duas taças representando a união das duas vontades. A vontade voltada para baixo e a vontade voltada para o alto. Então, nessa união dessas duas vontades, a vontade que se liga ao alto e a vontade que se liga ao que é inferior, e nós temos, então, o poder da manifestação dentro de uma magia sagrada, não mais uma magia pessoal, arbitrária ou magia negra. Tá? No escudo, nós temos o símbolo da águia, né, que, dentre outras coisas, simboliza também o poder e a força da imaginação. Então, mostrando que todo esse poder de geração, ele ocorre até mesmo dentro do princípio hermético do mentalismo, baseado nesse princípio hermético do mentalismo, ele ocorre inicialmente na mente, através do ato imaginativo, através da imaginação, para que depois isso possa ser gerado, possa ser manifestado. Tá? Então, nós temos aí a condição da magia sagrada. A união de duas vontades, representada pelo cetro. Essa união ela é percebida e é sustentada pela imperatriz, ou seja, pelo ego, que se coloca na condição de servo desse self, e esse ego, através do processo imaginativo, realiza a arte da manifestação. Não em nome dele, mas em nome daquilo que é superior a ele. Tá? Um outro paralelo que a gente pode fazer em relação ao cetro é dentro da Cabala. Tá? E nós vamos estudar muito a Cabala a partir dos capítulos que vão seguindo aqui no livro. Né? Os próximos capítulos vão trazer muitos símbolos ligados à Cabala, principalmente ligados à árvore da vida, ou à árvore sefirótica. Nós temos aí uma representação dessa árvore da vida, da árvore sefirótica. Tá? Se a gente observar essa coluna do meio, que começa com a primeira sefiró, que é Ter, que é a coroa, significa coroa, e que termina na última sefirot, que é Malkut, que representa o reino, nós temos aqui um paralelo com o símbolo do cetro. Esse cetro aqui que a imperatriz está portando na mão direita, né, equivale a esse eixo central da árvore da vida, que é o eixo da manifestação. Tudo que existe aqui no reino, em Malkut, só existe porque a coroa assim possibilitou. Ok? Então, tudo que se manifesta, tudo que ocorre, só ocorre porque
uma fonte superior assim permitiu, assim possibilitou. Acontece, entretanto, às vezes, da gente manifestar coisas diferentes do propósito ao qual nós fomos chamados. Isso acontece, isso ocorre. Isso gera um desvio no caminho. Mas esse desvio no caminho, ele vai ser também corrigido e compensado por outros processos, né, que vão acontecer para que a gente possa voltar ao caminho do nosso propósito, do nosso chamado. É o que ocorre Evaldo, esse frequentemente nesse desvio, processo de individuação. Pois não, Sérgio? esse desvio no nosso caminho, né, acontece Hum, sim, relacionado com a acaso, porque se não é porque a gente quer, a gente luta, luta, mas aparece, né? Assim, hum, repentinamente, ou seja, tipo, de acordo com o fluir, eu penso assim, às vezes, porque é algo, às vezes, que não está nem se eu pensar, e vem, e flui, uhum. né, no Pois é, caminho. esse acaso, dentro de uma visão junguiana também, né, não é simplesmente acaso. As coisas não acontecem por acaso, dentro de uma visão junguiana. Ou as coisas acontecem porque o self, assim, quer e determina que aconteça, ou as coisas acontecem porque processos inconscientes estão fluindo, estão contribuindo para esses acontecimentos ocorrerem, tá? Então, se eu quero me proteger contra esses processos inconscientes que influenciam minha vida, só tem um caminho, é o caminho do autoconhecimento. Eu tenho que tomar consciência desses processos inconscientes, para que assim eu amplie minha Sim, consciência, e ao ampliar minha sim. consciência eu possa me conectar com o self, e o self passa a influenciar minha existência, naturalmente, sem ter que corrigir e compensar os desvios, tá? Quando eu estou seguindo um caminho influenciado pelo inconsciente, por processos inconscientes que fazem parte dos meus complexos autônomos, aí vem as repetições, aí vem os sintomas, vem os conflitos, vem as dificuldades, que sempre se repetem e nunca são superados, porque os complexos tendem a ser repetidos, a não ser que eu tome consciência deles. Tomar consciência dos complexos é, portanto, libertador. Por quê? Porque amplia a consciência e leva essa consciência a se conectar com o self. Ok? Aí tem relação com o fortalecimento do ego, pessoal, para não deixar esse desvio do caminho invadir. O fortalecimento do ego, ele pode gerar um distanciamento do inconsciente, uma separação do inconsciente. Esse ego pode se fortalecer se identificando com aspectos da consciência coletiva ou com aspectos oriundos de fantasias, né, de imagens arquetípicas. Quando ele faz isso, ele se fortalece porque ele se protege dentro dessa camada da consciência ou do inconsciente coletivo, mas ele se afasta do restante da psique, que passa a ser inconsciente. Esse restante da psique, que passa a ser inconsciente, e não tem mais contato fluido com o ego, passa a influenciar a vida desse ego, tentando chegar na consciência, para ser assimilado pelo ego. Tá? Agora, quando o fortalecimento do ego, sério, ele é baseado em um processo de autoconhecimento que naturalmente gera uma espontaneidade nesse ego e uma flexibilidade nesse ego, ele não se distancia do seu inconsciente, pelo contrário, ele se aproxima ainda mais do seu inconsciente e consegue dialogar com esse inconsciente que passa a ser, então, fonte de energia para ele. Esse consciente sendo fonte de energia para ele, é um caminho que vai conduzi-lo de volta para o self. Então, a gente tem que ter em mente que, quando a gente fala de fortalecimento de ego, tem essas duas possibilidades. Um ego fortalecido, porque ele teve que se proteger dentro de camadas da consciência ou do inconsciente coletivo, é um ego dissociado, separado do restante da psique, né? Ou se esse ego ele é fortalecido porque ele se tornou, dentro de um processo de autoconhecimento,
mais aberto, mais espontâneo, mais criativo, mais flexível e, portanto, se relaciona melhor com o inconsciente. Tá? Então, tem esses dois sentidos aí de ego fortalecido, tá? Ok, Evaldo, entendi. Obrigada. Ok. Então, avançando um pouco mais e comentando, né, assim, de forma mais resumida, o que está lá no texto, no capítulo 3 do livro que estamos estudando, né? Então, o autor, Valentin Tomberg, ele traz, né, algumas ideias sobre os princípios da magia, né? Então, ele vai trazer a definição de magia, como nós já vimos, né? É quando o sutil comanda o denso, ou seja, a consciência, ela é mais sutil do que a força, mas ela tem poder sobre a força. A força é mais sutil do que a matéria, mas a força e a consciência têm poder sobre a matéria. Isso seria magia. A imperatriz representa a magia sagrada, a vontade do pai unida à vontade do filho. Em termos junguianos, quando a vontade do ego está unida à vontade do self. A imperatriz nos adverte contra a magia pessoal, que é egoísta, portanto, é baseada no ego, não no self, e contra a magia negra. A magia negra sempre fere o livre-arbítrio, porque ela vai tirar energia de terceiros para poder alimentar e realizar aquilo que ela quer realizar, manifestar. E a magia egoísta, às vezes, pode ferir o livre-arbítrio, porque eu posso fazer algo contra a vontade de terceiros, de acordo com a minha vontade pessoal egóica. Tá? Já a magia sagrada, ela sempre está relacionada à união harmoniosa com o divino para realizar a manifestação de uma vontade única. Não existem duas ou mais vontades separadas, independentes. Existem vontades unidas. E essas vontades unidas resultam na magia sagrada, segundo Valentim Tomberg. Quais são os ensinamentos espirituais e práticos do Arcano 3, segundo Valentim Tomberg? Primeiro ensinamento, né? Tem a ver com receptividade divina, que equivale a como Maria dizer sim à graça, aceitar, né, aquela vontade superior. Então, o ego se coloca nessa posição receptiva, né, diante dessa vontade superior. Esse é o ensinamento e o convite, né, que o Arcano 3 nos faz, para que a gente possa se abrir a essa vontade superior e dizer sim a essa vontade superior. Criação natural a partir da imaginação. A manifestação começa no interior e depois vai para o exterior. Esse é outro ensinamento que o Arcano 3 passa para a gente, né, à medida que a gente vai refletindo e meditando sobre ele. Tudo que está no plano manifesto, no plano da 3D, tridimensional, antes de chegar na 3D, no plano tridimensional, passou antes por um processo imaginativo. Foi criado na imaginação. Então, tudo aquilo que eu quero vir a manifestar na minha vida, eu tenho que primeiramente manifestar dentro de mim, para depois manifestar no exterior. Outro ensinamento também desse Arcano 3. A magia sagrada na vida, manifestada na vida, ela cura, ela inspira e transforma pela harmonia com Deus. Em outras palavras, né? A pessoa se cura, a pessoa se transforma, a pessoa se inspira, a pessoa encontra o sentido na sua vida à medida que ela encontra harmonia e união com o seu self. Ok? Qual a advertência do Arcano 3? Evitar a magia negra ou pessoal, porque viola o livre-arbítrio. Né? Magia negra sempre, a magia pessoal, arbitrária, de vez em quando, às vezes, né? Viola o livre-arbítrio. E gera karma. E faz com que haja um afastamento cada vez maior entre a vontade egóica e a vontade superior, em termos junguianos, self. Outros ensinamentos espirituais e práticos, né? A imperatriz nos convida à criação sagrada e harmoniosa. A lição: viva a magia divina pela humildade, receptividade e amor ao Pai.
esse pai é compreendido, né, como o self junguiano, tá? Depois, em outros capítulos do livro, né, o autor vai falar de 3 votos: o voto de obediência, de pobreza e de castidade. Vamos estudar melhor o simbolismo desses 3 votos nos próximos capítulos do livro. E outro ensinamento é que a magia sagrada é fruto da união entre o pai e o filho, ou seja, entre o self e o ego. Então, a verdadeira manifestação, o verdadeiro ato criativo dentro de um processo de crescimento pessoal, psicológico e espiritual, ocorre a partir da união entre ego e self. São as grandes obras, né? A marca que eu deixo, o legado que eu deixo na vida. Essas grandes obras, esse legado, essa marca que eu deixo na vida, resulta da união entre o meu ego e o self, que se manifesta. Até aí, tranquilo, gente? Um comentário? Uma pergunta? Então, vamos adiante, fazendo aqui um paralelo com mais um autor importante, né? Assim, a gente tem feito sempre esse trabalho, né? Ao longo dessas reflexões sobre os capítulos dos arcanos maiores do tarô. Hoje, nós vamos fazer um paralelo entre a Imperatriz, os ensinamentos da Imperatriz, e o trabalho de pesquisa e de estudos, né, desenvolvido pelo Dr. Joe Dispenza, neurocientista, quiroprático, pesquisador e palestrante muito famoso, hoje está muito na moda, né? Escreveu vários livros, dentre esses livros, né, os mais importantes que eu destaco, né, é Como se tornar sobrenatural, Quebrando o hábito de ser você mesmo e Você é o placebo. Nesses 3 livros ele vem desenvolvendo, né, a ideia de que a mente influencia o mundo exterior, né? E a mente é capaz de manifestar coisas, acontecimentos no mundo exterior. E vamos pegar hoje, nessa nossa reflexão, esse livro aqui, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, onde o autor no livro, né, ele mostra como desconstruir a mente no sentido de um ego, que não é mais um ego funcional, que não é mais um ego adaptado, ajustado, equilibrado, mas é um ego que está sofrendo as consequências de um processo de adoecimento, que se manifesta em infelicidade, em sofrimento, em dúvidas, em conflitos, né? Portanto, em termos junguianos, seria um ego, né, que está em crise, que está sofrendo as consequências de conteúdos inconscientes e que precisa ser transformado, precisa ser mudado, né? Então, no livro ele vai explicar como que a gente pode desconstruir essa mente ou esse ego, criando assim um novo ego e uma nova realidade. É um livro bem interessante, eu recomendo a leitura desse livro. Se vocês quiserem, depois eu posso passar em PDF para vocês. E esse livro está dividido em 3 partes, né? Primeira parte, onde o autor, Joe Dispenza, ele apresenta os fundamentos científicos de seus estudos, de suas pesquisas, né? Então, a primeira parte é conhecida como a ciência de você, a ciência sobre você. Na segunda parte, ele apresenta como o cérebro funciona e qual é também, ele apresenta essa segunda parte, qual é a influência que um trabalho de meditação, que trabalhos meditativos, né, geram no cérebro e na mente do indivíduo, né, que é a parte do seu cérebro e a meditação. E a terceira parte, ele fala de processos meditativos, ele ensina algumas técnicas de meditação nessa terceira parte, que ele chama de Passos para o Novo Destino. Bem, então, ele vai basear seus estudos, suas pesquisas, né, em 3 áreas muito importantes atualmente: física quântica, neurociência e epigenética. Então, na física quântica, a realidade é influenciada pelo observador, a ideia que a física quântica vem desenvolvendo e vem apresentando, né? Essa ideia de que a realidade é influenciada pela mente do observador, ou seja, pensamentos criam ou influenciam a matéria. A neurociência, né, vem falar muito sobre a capacidade do cérebro de se reconfigurar,
sobre essa plasticidade, neuroplasticidade, né, que acontece no cérebro e nas células nervosas, e a epigenética vai apresentar a ideia, né, de que genes são ativados ou desativados não somente por uma questão de hereditariedade, de uma programação hereditária, mas dentro de uma visão da epigenética, pela interação do indivíduo com o meio, e principalmente de acordo com aquilo como o indivíduo experiencia o meio, e sente o meio, e representa o meio. Então, genes positivos podem ser ativados, ou os genes negativos podem ser desativados, de acordo com essa interação entre indivíduo e meio ambiente. Então, o poder da base, da camada hereditária, né? Essa força, esse poder diminui um pouco, e essa força passa para o sujeito, porque, de acordo com o sujeito vivencia o seu meio, ele pode ter uma postura mais adaptada em relação ao seu meio, e essa postura mais adaptada pode contribuir para ativar genes mais saudáveis, inclusive contribuindo para a cura de algumas doenças ou para evitar o surgimento de outras doenças. Então, são essas áreas que baseiam suas pesquisas, seus estudos que ele apresenta nesse livro, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Também nesse livro ele apresenta 3 obstáculos a serem superados: ambiente, o corpo e o tempo. Em relação ao ambiente, né, ele recomenda, né, que não se coloque como vítima das circunstâncias externas, né? Então, você pode se colocar acima das circunstâncias externas. As circunstâncias externas não são determinantes da sua vida, tá? Segundo grande obstáculo, o corpo. Não se deixe se viciar pelas emoções negativas, né? Segundo Joe Dispenza, quando nós entramos, né, em padrões vibratórios inferiores, né, com sentimentos negativos, com emoções negativas e pensamentos negativos, o corpo acaba se viciando em relação àquilo que o corpo produz, e o corpo acaba pedindo cada vez mais dessas substâncias, desses neurotransmissores. E você acaba repetindo esse padrão de ter sempre pensamentos negativos e sentimentos negativos, porque seu corpo se habituou com isso. Então, você também pode superar esse segundo obstáculo. E o terceiro obstáculo é o tempo. Ele recomenda não se apegue ao passado para que ele não se repita no futuro. Então, a tendência quando a gente tem uma experiência negativa é que a gente fique preso a essa experiência negativa, a essa experiência traumática, e a tendência é que isso sempre fique no looping, se repetindo, incessantemente. Tá? E ele vai mostrar nesse livro que os estudos que ele realiza, as pesquisas que ele realiza e outros colaboradores realizam, e a meditação ou a prática meditativa é de fundamental importância para que o indivíduo consiga superar esses 3 grandes obstáculos. A meditação faz com que você supere a tua percepção sobre o ambiente, você supere esse padrão repetitivo das substâncias corporais fisiológicas que acompanham os pensamentos negativos e sentimentos negativos, e a meditação também vai ajudar o indivíduo a se desapegar do passado e dessas experiências negativas que influenciaram sua vida no passado. Então, qual é o grande desafio que ele vai apresentar no livro, né? O grande desafio é sair do modo de sobrevivência e entrar no modo criativo. Ou seja, boa parte das pessoas vivem no modo de sobrevivência, preocupadas, né, com problemas que podem aparecer no futuro, ou preocupadas e sofrendo consequências do que aconteceu no passado, mas não vivem no aqui e agora, porque estão presas no modo de sobrevivência, sempre tentando se esquivar, fugir, evitar problemas e dificuldades. E quem vive assim se afasta desse modo de vida mais criativo, mais espontâneo, mais genuíno.
Segundo o Joe Dispenza, quem vive no modo de sobrevivência, né, vive em estresse, sob tensão, e esse estresse ativa pensamentos e emoções repetitivos. E, além disso, né, você foca somente nesses pensamentos repetitivos, nessas emoções repetitivas, e boa parte de processos psíquicos e mentais ocorrem no plano inconsciente. Então, pessoas que vivem num modo de sobrevivência, segundo os estudos do Dispenza, são pessoas que são influenciadas por esses padrões negativos e por padrões oriundos do inconsciente. 90% do dia dessas pessoas, do dia a dia dessas pessoas, são acontecimentos ou ocorrências que ficam no inconsciente, ou que se manifestam de forma inconsciente, como se fosse no modelo automático, no modo automático, né, no modo automático de funcionamento. Quando a pessoa consegue superar esse desafio, né, esse grande desafio, realizar isso, né, e sair do modo de sobrevivência e chegar no modo criativo, essa pessoa sai do ciclo de estresse e passa a experienciar estados mais elevados de sentimentos, inclusive sentimentos mais elevados, como gratidão e amor. E isso gera bem-estar, gera transformação pessoal e, por tabela, gera transformação na sua vida. Segundo Joe Dispenza, pensamentos mais emoções equivale à energia que atrai a realidade similar a esses pensamentos e emoções. Então, se você tem pensamentos e emoções negativas, você vai atrair a realidade similar a esses pensamentos e essas emoções negativas. Se você tem pensamentos e emoções positivos, você vai atrair uma realidade que tem a ver com esses pensamentos e essas emoções positivas. Então, segundo Joe Dispenza, a meditação torna o inconsciente consciente. Então, a meditação é um importante caminho, um importante meio para o autoconhecimento. Além disso, muda ondas cerebrais do estado beta, ondas cerebrais beta, que são ondas ligadas ao estresse, e transforma e produz e gera, né, ondas alfa e teta, que tem a ver com o estado criativo. Tá? E também a meditação fecha a lacuna entre quem você é agora e quem você quer ser através do eu sou. Então, quando você, através da prática meditativa, compreende quem você é desde sempre. Você não vai se tornar, você já é. É o eu sou. É diferente daquilo que você busca ser porque você não quer ser algo negativo. Normalmente, quando alguém busca ser uma pessoa do tipo A, é porque ela tem medo de ser uma pessoa do tipo B. E já que ela tem medo de ser essa pessoa do tipo B, o que ela vai manifestar? Comportamentos, acontecimentos, pensamentos e sentimentos ligados à pessoa do tipo B que ela não quer ser. Ela vai estar manifestando exatamente aquilo que ela não quer ser. Mas quando dentro de uma prática ou de práticas meditativas, né, ela consegue entender que ela já é quem ela é, o eu sou, ela não tem mais por que ter medo de ser a pessoa do tipo B. Então, ela deixa de repetir esse padrão que a condiciona sempre a ser a pessoa do tipo B que ela nunca quis ser, mas acaba sendo. Então, esse é também um benefício da prática meditativa. Então, segundo os estudos de Joe Dispenza, a meditação altera intencionalmente os padrões de ondas cerebrais para acessar o subconsciente, reprogramar hábitos e promover transformações pessoais, como cura e mudanças na realidade. Existe uma relação, né, direta, né, entre os benefícios da meditação e as ondas cerebrais. Então, normalmente as pessoas vivem aqui com ondas cerebrais beta.
Então, e Dispenza explica que o estresse crônico mantém as pessoas presas em beta alto, impedindo mudanças profundas. Ela vive naquele modo de sobrevivência, no automático, né? Tentando evitar e fugir de situações problemáticas. Vive estressada. Quando a pessoa inicia o processo meditativo, começa a fazer com certa frequência, começa a ganhar prática nisso, ela começa naqueles momentos da meditação, a sair da frequência de ondas betas e ir para frequências de ondas alfas. A meditação começa desacelerando as ondas de beta para alfa, um estado de relaxamento e calma. Dispenza descreve alfa como porta de entrada para o subconsciente, suprimindo a atividade do neocórtex, que é o cérebro pensante. E com isso, a pessoa se abre para o subconsciente ou para o inconsciente e começa a avançar no processo de autoconhecimento. A pessoa, continuando com a prática meditativa, ela vai acessando a frequência de outras ondas, né? Delta, ondas muito lentas, associadas ao sono profundo. Meditadores avançados podem alcançá-las, acordados para estados de consciência mais expandida. É muito raro, né, chegar nessas ondas delta dentro do processo de meditação. É mais fácil, depois da alfa, você chegar na teta. É um estado mais profundo, hipnótico, meditativo, semi-acordado, mais relaxado. Dispenza enfatiza que teta coerente permite reprogramar o corpo e a mente, liberar emoções armazenadas como energia e conectar-se ao campo quântico para experiências místicas ou insights. Tá? E Dispenza também relata algumas experiências que algumas pessoas conseguiram atingir até o estado de ondas gama, ondas de alta frequência ligadas à superconsciência, que traz aprendizado intenso, momentos de insight transcendental, que surgem em meditações avançadas com coerência coração-cérebro. Então, esses são os benefícios da meditação em relação às ondas cerebrais. E Joe Dispenza mostra em seus estudos que, ao fechar os olhos, relaxar o corpo e focar na respiração ou no espaço ao redor, as ondas cerebrais desaceleram naturalmente de beta para alfa e teta. Isso desliga a mente analítica, permitindo reprogramar crenças subconscientes e sinalizar novos genes e padrões de saúde, abrindo assim caminho para a coerência cérebro-coração, cura e também manifestação de novas realidades. Olha o arcano a imperatriz aqui, né, presente, né? Então, quando você consegue, né, entrar nesse estado mais profundo de comunhão, de união consigo próprio, você consegue também produzir essas ondas, alfa ou teta, e às vezes delta, e assim você consegue se abrir para processos de cura e de manifestação de novas realidades. É o próprio Arcano 3 aqui, dito em outras palavras pela ciência moderna. Ok? Avançando um pouco mais, caminhando para o final. Ele apresenta alguns estudos interessantes, né, dentro da neuroplasticidade, por exemplo. Ele traz estudos que mostram que pensamentos repetidos criam novas conexões neurais. Ele mostra estudos onde a meditação e ensaio mental alteram o cérebro como experiências reais. Então, por exemplo, um estudo feito com pessoas, o grupo controle e pessoa do objeto de estudo, né? Então, um grupo de pessoas eram treinadas a tocar piano, com o instrumento do piano, e outro grupo de pessoas era treinado a tocar piano sem o piano, somente na imaginação. E observou-se que o desenvolvimento era muito semelhante. O desenvolvimento, né, nessa habilidade de tocar piano. Ou seja, era muito mais importante, né, o fator mental, do ensaio mental, do que a própria prática no piano, para que você pudesse desenvolver essa habilidade de tocar piano. Pesquisas em neurociência demonstram plasticidade em qualquer idade, ou seja, né, quando células são rompidas, são quebradas, morrem células de neurônios, né, o próprio cérebro consegue encontrar novas sinapses, produzir novas sinapses, né, demonstrando com isso
essa capacidade neuroplástica do cérebro, e ele chega à conclusão de que quebrar hábitos mentais muda comportamentos e realidade. Então, quando eu quebro um hábito mental, deixo de repetir aquela mesma crença, aqueles mesmos padrões de pensamentos e sentimentos relacionados a essas crenças, eu mudo o meu comportamento e também com isso eu mudo a minha realidade. Dentro da epigenética, estudos, né, mostram que genes não são destinos fixos, melhor dizendo, não são destinos fixos, ou seja, emoções e pensamentos influenciam a expressão gênica, emoções e pensamentos podem ativar certos genes e desativar outros, estresse crônico desativa genes saudáveis, emoções elevadas como gratidão e amor ativam genes saudáveis, produzindo a cura. Dispensa-se estudos mostrando mudanças em expressão gênica via mente, estudos em que pessoas que tinham capacidade de cura, através da imposição de mãos, por exemplo, né? Quando eram convidados a pegar em tubo de ensaios com material genético e mentalizar pensamentos positivos ou emoções positivas, observou-se uma mudança naquele material genético, ativando os genes positivos que contribuiriam para a cura, através do pensamento positivo e através de sentimentos positivos dessas pessoas que tinham capacidade de cura. Então, pesquisas mostram isso. E pesquisas também mostram que a realidade muda ao alterar a química corporal com sentimentos. Dentro da física quântica, né, ele cita alguns experimentos interessantes, né, experimentos da dupla fenda, né, que todo mundo conhece, dentro da física quântica, onde se comprova que a observação colapsa a onda em partícula, né? Pesquisas que mostram que pensamentos ou foco do observador influenciam o campo quântico, aquilo que vai ser manifestado. Dispensa, ele diz que intenção clara com emoção elevada manifesta nova realidade. Então, tem experimentos e relatos de casos, né, que ele observa em que alguém que tem uma intenção clara, precisa e objetiva, sabe o que quer, sabe qual o propósito, sabe o que quer atingir, e que tem emoções elevadas ligadas a esse propósito, consegue naturalmente manifestar esse propósito. Mais uma vez aqui a imperatriz presente, né, o arcano da imperatriz, né, o arcano da geração, da manifestação. E pesquisa que mostra que o campo quântico responde a quem somos e não o que queremos. Tá? Então, quando a pessoa A tem medo de ser a pessoa B, né, ela tenta fugir da pessoa B, se tornando a pessoa A. Ela vai repetir a pessoa A, que sempre é perseguida pela pessoa B. Então, ela não vai mudar esse padrão. Vai ter sempre esse padrão de fuga em relação a uma situação conflitiva ou perigosa que ela teme. Ela nunca vai resolver o seu problema. Mas quando ela consegue transcender isso, entender quem ela é de verdade, é quando ela consegue manifestar quem ela é de verdade. Né? Então, muitas vezes, né, quando a pessoa não tem autoconhecimento, ela acaba manifestando aquilo que ela não quer. Exatamente por isso. Porque ela teme algo. E aquilo que ela teme, ela foca a atenção nesse algo. Esse algo acaba se manifestando. Então, estudos interessantes, né, que mostram efeitos positivos da meditação e da oração. Estudos da oração à distância, experimento com 2.000 pacientes no hospital, em Israel, onde se observou com esse experimento que as orações influenciavam no prognóstico das doenças. E é interessante que foi feito esse experimento, esse estudo, não somente com prontuários de hoje, mas prontuários do passado, orações feitas hoje. E observou-se, né, com essa pesquisa, que as orações feitas hoje influenciaram, inclusive, situações de pacientes que estavam internados no hospital há 10 anos atrás.
mostrando, né, que a mente está para além do espaço-tempo. Estudos que mostram que a meditação reduz a criminalidade, né, foi um estudo feito em Washington, no ano 94, Dispenza cita isso, né? Então, através de vários grupos de meditação que foram praticando, intensificando suas práticas meditativas, se observou com isso uma redução no índice de criminalidade, né, em Washington, no ano 94. Estudos que mostram que a oração ou meditação cria coerência entre coração e cérebro e afeta a matéria e cria eventos relacionados a isso. E estudos que o Joe Dispenza cita também, onde pensamentos coerentes em grupos afetam a realidade externa. Então, por exemplo, grupos de meditação que se reuniam regularmente em um certo prédio, no terceiro andar desse prédio, se observou que as pessoas que praticavam meditação, elas, com o tempo, mesmo que elas tivessem pressão arterial alterada, com o tempo, a sua pressão arterial ia se normalizando. E observou-se ainda mais que as pessoas desse prédio, mesmo que não praticassem a meditação, eram beneficiadas com isso, e as suas pressões também iam se normalizando. Olha que estudo interessante, né? Mesmo sem praticar meditação, era influenciada por esse campo vibratório de quem praticava a meditação, e a sua pressão arterial ia se normalizando. E caminhando para o final, temos aqui só mais 3 slides. Emoções elevadas criam coerência cardíaca. Meditação sincroniza coração e cérebro, alterando ondas cerebrais. E segundo Dispenza, gratidão e amor geram um sinal eletromagnético forte. Resultado dessas pesquisas, desses estudos, né? O corpo antecipa a futura realidade. E ele muda biologicamente de acordo com essa realidade futura antecipada. Então, mudanças em expressão gênica pela meditação. Pesquisa de Dispenza em retiro de meditação de 4 dias alteram genes. Então, ele organizava o retiro de meditação de 4 dias e observava com isso a ativação de genes positivos. Emoções elevadas sinalizam novos genes, melhorando saúde e imunidade. E o exemplo que ele cita, meditadores mudam proteínas e resposta imune de pessoas, né, influenciadas por essas práticas meditativas. Conclusão, sentimentos mudam o corpo antes da experiência externa. Então, o sentimento muda o corpo e depois muda a realidade externa. Dentro do princípio da magia que nós aprendemos no Arcano 3, né? O sutil influencia o denso. E para finalizar, nosso encontro de hoje, conclusão, pensamentos mais sentimentos elevados criam nova realidade. A ciência confirma, mude internamente para transformar externamente. Ele propõe uma prática, né? Meditação diária para produzir a coerência e a reprogramação. E para finalizar, a citação de Dispenza, mude sua mente e sua vida jamais será a mesma. Né? Então, com isso, a partir desse livro aqui do Joe Dispenza, a gente pode ver na linguagem atual da neurociência aquilo que a Imperatriz tenta dizer para a humanidade desde quando ela foi criada por Pico della Mirandola, em 1400 e alguma coisa. Né? De que o sutil comanda o denso. Ok? Alguma pergunta, algum comentário, gente? Finalizamos por aqui. Então, quem quiser o livro aí em PDF, né, eu passo para você. Só pedir lá no privado ou mesmo no grupo que eu passo lá, tá? Tudo de bom, gente. Até a próxima, hein?